Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer um tema aqui de discussão sobre o transtorno de personalidade esquizoide, tá? Que é um transtorno aí pouquíssimo divulgado, pouquíssimo conhecido, até mesmo pelos profissionais aí de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, etc., né? E eu queria trazer ele para a gente fazer uma discussão aqui de algumas características diagnósticas importantes desse transtorno, tá? E talvez a gente traçar algumas relações entre ele e a ansiedade social e alguns quadros aí semelhantes, tudo bem? Por que eu estou fazendo um vídeo nesse formato aqui diferente hoje, pessoal? Eu tive alguns problemas técnicos aí com a câmera do meu celular, né? E eu achei que poderia ser válido a gente fazer um vídeo assim nesse formato em que eu mostro aqui a tela do meu computador e eu posso discutir aqui um material específico, né? Eu estou com a tela do DSM-5 aberta aqui e com os critérios diagnósticos aqui para o transtorno esquizoide, tá? Aliás, se vocês gostarem desse formato de vídeo, né, quiserem que eu faça mais vídeos nesse formato, vocês podem comentar aqui para mim, a gente começa a fazer mais vídeos aí nesse formato, tudo bem? Bom, só um parêntese aqui, né, a respeito desse tema. Eu cheguei a fazer um trabalho de monografia sobre esse transtorno, inclusive um trabalho bem extenso, né, na época, numa especialização que eu fiz em TCC, em que eu fiz uma abordagem conceitual a respeito do transtorno esquizoide e também discuti algumas estratégias de avaliação e intervenção para esse quadro, tá? Bom, popularmente falando, né, numa linguagem assim bem leiga, né, bem senso comum, o indivíduo esquizoide, né, seria aquele indivíduo que a gente poderia encaixar, né? Eu não gosto muito de fazer isso, mas só para acompanhar um pouquinho a linguagem leiga, tá? A gente poderia encaixar esse indivíduo dentro de alguns rótulos do tipo: seria aquele indivíduo solitário, estranho, entre aspas, né? Fechado, né? Que vive numa bolha, no próprio mundo interno dele, tá? Se não me engano não, eu tenho certeza que eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu abordei o transtorno esquizoide, mas não de maneira específica, né? Se não me engano, eu tracei algumas relações entre ansiedade social, transtorno esquizoide e introversão, né? Se não me engano, é um dos vídeos até que tem mais visualizações aqui do canal, né? Mas assim, popularmente seria um indivíduo visto dessa maneira, tá? Por quê? Existe um termo que é muito mal colocado no senso comum, que é o termo antissocial, tá? Que normalmente é associado ao indivíduo esquizoide, mas associado de forma totalmente equivocada. Por quê? O indivíduo esquizoide, ele não é antissocial, tá? O antissocial seria aquele indivíduo que ele rompe, ele quebra determinadas regras sociais em benefício próprio, tudo bem? Ele não tem empatia, ele seria aquele indivíduo, digamos assim, frio, tá? O esquizoide ele também é frio, a gente vai ver isso aqui nos critérios diagnósticos, mas o antissocial, ele seria frio no sentido de ser cruel, tá? Entre aspas aqui também, de ter um comportamento, digamos assim, meio contra as regras sociais, contra as normas de conduta. Ele não tem empatia, por exemplo, ele não apresenta sentimentos de culpa e assim por diante. Esse seria o antissocial, tá? E aí a gente já está falando de um outro transtorno de personalidade, que é um transtorno de personalidade antissocial, que anteriormente era conhecido como psicopatia,
Tá? Então reparem que é bem diferente do transtorno esquizoide. O que a gente encontra de característica diagnóstica no transtorno esquizoide? Tá? O critério central do esquizoide é um desprazer em se relacionar socialmente. Tá? Ele não tem o menor interesse em socializar. Tudo bem? Por outro lado, ele sente bastante prazer, ele gosta e desfruta muito bem da solidão. Tudo bem? E aqui, pessoal, nesse critério central, a gente já começa a ver algumas distinções em relação à ansiedade social, por exemplo. O ansioso social ou tímido, ele, dependendo aí do nível de gravidade do problema, ele vai fazer uma série de evitações sociais, mas não porque ele gosta de ficar sozinho ou porque ele sente desprazer na socialização. Não. Na verdade, o que ele teme é a avaliação negativa, situações em que ele possa ser humilhado ou envergonhado em público, mas principalmente o medo de avaliação negativa. O esquizoide, ele não apresenta esse medo de avaliação negativa e o medo de embaraço e humilhação. Não. Ele não socializa, ele não frequenta os ambientes sociais por uma escolha pessoal. Tudo bem? Porque ele prefere a solidão. Bom, então assim, a gente está vendo aqui os critérios diagnósticos, então vocês podem perceber todas essas características que eu estou colocando para vocês aqui. Então, o principal critério diagnóstico é esse critério aqui, o critério A, que é o seguinte: um padrão difuso de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão de emoções. Popularmente é conhecido como aquele indivíduo frio. Parece que ele não é afetado por nada. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente faz um elogio ou se ele recebe um aumento salarial significativo, ele não vai vibrar com aquilo ali, ele não vai, digamos assim, ser afetado emocionalmente por esses eventos. Tá? Então, esse comportamento, essas reações, obviamente, elas se dão em contextos interpessoais, tá? Surgem no início da vida adulta e estão presentes em diversos contextos, conforme indicado por 4 ou mais dos seguintes critérios. Então, para a pessoa ela de fato preencher, se caracterizar como tendo o transtorno, ela precisa apresentar 4 ou mais desses critérios aqui. Então, repara bem, o que eu falei no início. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. Tá? É aquela distinção central em relação aos ansiosos sociais que desejam, sim, relações de intimidade, socializar e assim por diante, mas evitam porque tem medo. O esquizoide, ele não tem medo de pessoas. Tudo bem? Pessoas não representam uma ameaça para o esquizoide, mas representam, digamos assim, um estímulo de tédio. Eu acho que essa seria a palavra, um estímulo de tédio. As pessoas o entediam. O esquizoide seria, digamos assim, mais voltado para aquele indivíduo preguiçoso socialmente, ele tem preguiça de interagir, de conversar, do que propriamente um medo ou alguma coisa do gênero. Tá? Quase sempre opta por atividades solitárias, então, digamos, ele é um solitário por natureza, por assim dizer. Tá? Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. Tá? Então, experiências sexuais, pessoal, diz respeito a uma relação, uma experiência de intimidade, coisa que o esquizoide não aprecia de uma forma geral, e isso inclui também experiências sexuais. Tá? Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. É um indivíduo que normalmente ele é muito envolvido com o mundo da imaginação, digamos assim, Então ele
ele fica muito envolto ali em fantasias, né? São indivíduos que gostam de fazer atividades artísticas, às vezes solitárias, do tipo desenho, pintura ou alguma coisa desse gênero, tá? Mas a gente vai encontrar pouco prazer na maioria das atividades. Eles podem extrair um prazer, mas esse prazer ele vai sempre ser derivado de uma atividade solitária, né? Raríssimas vezes a gente vai encontrar um esquizoide que tem prazer em atividades em grupo. Tudo bem? Não possui amigos próximos ou confidentes que não sejam familiares de primeiro grau. Tá? Então, você pode contar aí em metade dos dedos de uma mão as relações sociais do esquizoide, né? Normalmente tem um amigo, às vezes um amigo virtual, e até mesmo na família eles ficam bastante retraídos, bastante fechados em si mesmos. Tá? E aí é uma característica muito semelhante à introversão. Os esquizoides, por natureza, são indivíduos bastante introvertidos. Tá? Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica de outros, né? Então não importa se você tem uma atitude positiva ou negativa em relação a ele, isso não vai afetar muito o comportamento emocional dele, né? Então é aquela característica de novo da frieza emocional, mas aqui não uma frieza no sentido negativo, tá, pessoal? É uma frieza no sentido de os estímulos sociais não o afetam, mas ele não faz nada de negativo em relação a isso, né? Ele não procura prejudicar ou pisar em cima das pessoas, como é o caso do antissocial. Tudo bem? E o último critério aqui, né, que vai ao encontro de tudo que a gente está colocando aqui, né, demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo, né, que é aquela incapacidade de ser afetado pelos estímulos sociais e emocionais. Tá? Não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos, outro transtorno psicótico ou transtorno do espectro autista, e não é atribuível aos efeitos psicológicos de outra condição médica. Ou seja, é importante a gente fazer aqui um diagnóstico diferencial entre o esquizoide e outras condições semelhantes, né? Isso pode ser um complicador para o terapeuta, né? No sentido de gerar uma certa sobreposição desnecessária, né? Então o terapeuta ele faz múltiplos diagnósticos em um cliente só, quando na realidade ele apresenta um diagnóstico predominante que poderia ser o alvo da intervenção. Tá? Bom, para fechar esse vídeo, pessoal, o esquizoide ele pode apresentar um nível de sofrimento importante, mas normalmente ele chega pouco aos consultórios de psicologia. Tá? Por quê? Porque, em geral, eles se sentem satisfeitos com a vida solitária, eles não têm uma necessidade social que o incomode e o impulsione a buscar tratamento. Então, normalmente o esquizoide ele chega na clínica quando ele está sofrendo algum tipo de prejuízo concreto, ou no trabalho, por exemplo, ou na vida pessoal, na vida afetiva e assim por diante. Tá? Então, dificilmente vocês vão encontrar, né, para os psicólogos aí, terapeutas que estão assistindo o vídeo, dificilmente vocês vão encontrar um esquizoide na clínica de vocês, né? Eu já tive a oportunidade de atender um cliente com transtorno esquizoide e foi um caso assim bem interessante, bem desafiador na época. Tudo bem? E assim, se você for pensar nas configurações de pensamento social clássico, né, que dizem que o ser humano é um ser social, um ser que vive em grupo e assim por diante, vocês vão entender, né, vocês vão perceber que o esquizoide ele iria contra essa regra geral de que o ser humano é um ser social. Na realidade, o esquizoide ele seria um ser asocial, né?
e algumas literaturas inclusive vão se utilizar desse termo, né, que o esquizoide ele seria associal, ou seja, o A na frente de alguma palavra significa ausência, tá? Significa falta daquela característica. Então, existiria no esquizoide uma ausência de sociabilidade. Tá? Óbvio, pessoal, que qualquer transtorno clínico, né, de uma perspectiva comportamental, a gente precisaria investigar e fazer uma análise funcional, né? Histórico de vida das pessoas, condições antecedentes atuais, quais são as respostas específicas e quais são as consequências que essas respostas específicas estão produzindo para a gente poder fazer uma intervenção efetiva. Tá? Lembrando que a gente não faz intervenções sobre transtornos, a gente faz intervenções sobre pessoas com determinadas características comportamentais. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, comentários, sugestões, críticas, vocês podem escrever para mim aqui embaixo. Seria até interessante, né, se vocês atendem ou já atenderam algum indivíduo com personalidade esquizoide, vocês podem comentar a experiência de vocês aqui para mim também. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.